Olá a todos e todas. Eu sou a professora Diana Nava, sou coordenadora do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e é com grande alegria que nós iniciamos mais um ciclo de webinars dentro do nosso programa, um projeto que surgiu em 2020, em parceria com a minha colega, minha querida Beth Bright, e que estamos conseguindo desenvolver sem nenhuma necessidade de interrupção desde então, tendo a oportunidade de trazer pesquisadores brasilianistas, lusitanistas, e trazendo aí temáticas muito interessantes discutidas por pesquisadores internacionais. E para dar início a esse novo ciclo de conferências, nós convidamos o professor doutor Emanuel Madalena, a quem eu agradeço imensamente pela generosidade de estar aqui conosco, de compartilhar. Vou só silenciar aqui o áudio. É porque assim, a ideia de ter um relator, porque assim, o processo pode ter algum vício, né? Pode, por exemplo, ser altamente registro. Pronto. Eu vou pedir a vocês a gentileza de deixarem os microfones desligados para que a gente não tenha nenhum problema de interferência durante a conferência. Mas queria então retornar e agradecer imensamente ao Emanuel Madalena, que é professor doutor, fez o seu doutorado na Universidade de Aveiro, e que hoje está aqui para compartilhar conosco parte da pesquisa que ele desenvolveu no seu doutorado. Eu vou passar a palavra à professora Beth Bright, minha companheira de webinar, e vou para que ela possa fazer a apresentação, então, do Emanuel. E, mais uma vez, Emanuel, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, nos dando essa oportunidade de te ouvir e aumentar e ampliar as nossas reflexões sobre essa temática da diversidade de gêneros. Beth, a palavra é sua. Não, já vi. Boa tarde, agradeço a Diana já essa introdução, né? E desejo boa tarde, primeiro ao nosso convidado, a quem agradeço também de antemão, aos nossos telespectadores, como eu brinco, ouvintes e espectadores, né? E quero dizer, Manuel, que você inicia, então, esse nosso ano de 2023, que é, na verdade, praticamente o terceiro ano, né, Diana? A gente teve uma parte de 20, 21, 22, 23, então começamos, e começamos com uma temática muito bonita, né? Para a temática original, eu estou super curiosa, acho como todas as pessoas, não conheço praticamente nada do assunto e vou introduzir, então, rapidamente o nosso convidado, né, que traz essa discussão interessante que nós já vamos nomear aí. Então, o professor Emanuel Madalena, ele é doutor em estudos literários e mestre em estudos editoriais pela Universidade de Aveiro. Então, eu já comecei a achar interessante, pelas pesquisas que nós estamos iniciando e desenvolvendo no nosso programa, ter alguém que vem também dos estudos editoriais, né? Ele é também licenciado em comunicação e mestre em ciências da comunicação pela Universidade do Porto. Ele é professor de português, língua estrangeira e investigador, colaborador no Centro de Línguas, Literaturas e Culturas, principalmente na área de intersecção entre a literatura para a infância e os estudos de gênero. Então, eu acho que essa temática dele, que é altamente original, né, e que nos dará certamente grandes motivos para reflexões. E ele é autor também, além de tudo isso, ele é autor também do livro de poesia Sob a Forma do Silêncio, que saiu pela Porto Editora em 19. Ele foi finalista do Prêmio Literário Casino de Póvoa,
Correntes de Escritas, de 2021, e ele também é autor do ensaio Desafiar o Gênero, o Transgênero na Literatura Infantil, que sai por uma editora que tem um nome muito bonito também e que dialoga aí com a temática, que é Outro Modo, que saiu em 2022. Então, esse texto é adaptado da sua tese de doutoramento, né? E, além disso, ele tem várias outras coisas, é um jovem pesquisador, mas ele também tem diversos prêmios literários. Ele recebeu uma bolsa de criação literária do Ministério da Cultura, ele foi selecionado para a Mostra Nacional de Jovens Criadores em 2014 e 2015, e também participou, né, foi selecionado e participou da 8ª Bienal de Jovens Criadores. Então, é esse profissional, é esse poeta, é esse escritor, é esse ensaísta que vai, então, nos apresentar uma conferência intitulada A Diversidade de Gênero na Literatura Infantil em Português, Transatlântico, né? Então, vejam que o professor, até nos seus títulos, né, ele já traz uma junção entre o pesquisador, o poeta, e também o especialista editor, aí também, como ele tem esses conhecimentos, né? Então, eu desejo uma excelente tarde a todos e convido o professor a dar início à sua palestra. Muito obrigada, Emanuel, muito obrigada mesmo. Obrigado, eu. Quero dar os parabéns à organização por mais este ciclo e, como estava a dizer, agradecer o convite à professora Diana e à professora Beth. Ainda por cima, hoje, que é o Dia Internacional da Visibilidade Trans, não sei se teve alguma coisa a ver com a calendarização, mas é uma coincidência bastante feliz. Vou então partilhar a tela. Ok. Eu, enfim, tenho aqui algumas notas que vou seguir. Alguns dos presentes já podem conhecer um pouco da minha investigação. Eu vou fazer um percurso desde esse particular até ao mais geral, enfim, tentar ir um pouco mais além, começando por contextualizar a minha investigação de doutoramento, que pode ser útil para depois pensarmos sobre o tema mais geral da diversidade de género na literatura infantil, publicada em Portugal e no Brasil. Ora, a minha pesquisa propôs identificar, contextualizar e analisar as representações do transgénero na literatura infantil, nomeadamente a partir dos temas e estruturas narrativas e também dos elementos que de alguma forma representam o transgénero de forma explícita, a partir da constituição de um corpus exaustivo, enfim, que se cria exaustivo, de livros narrativos para a primeira infância, publicados entre 2000 e 2019, em língua inglesa e espanhola. Estava prevista a possibilidade de se incluírem livros de língua portuguesa, claro, mas não havia nenhum que cumprisse as condições estabelecidas para o corpus, que acabou por ter 38 livros. Bom, ou talvez houvesse algum em língua portuguesa, mas já lá iremos. Estas obras foram analisadas não só na perspectiva dos estudos literários, mas também numa perspectiva cronológica, geográfica, de alguma forma também editorial, e juntando isto tudo, numa perspectiva sociológica, uma vez que o aparecimento explícito destes temas na literatura infantil acompanha um movimento social de desmarginalização do transgénero. A própria forma como conceptualizamos a infância e aquilo que é ou não apropriado para as crianças vai mudando ao longo do tempo, e a literatura infantil vai acompanhando qualquer que seja a ideia de infância que existe na sociedade. Como refere Zohar Shavit, por exemplo, desde o seu início, os livros para crianças foram escritos com uma certa ideia da criança em mente. Quando esta ideia mudou, os textos para crianças também mudaram.
Desta forma, um tema sensível pode aparecer na literatura infantil apenas quando essa tal ideia de infância muda e passa a parecer aceitável, se não mesmo importante, começar a falar desse determinado tema com as crianças. Pensemos, por exemplo, no tema da guerra, que está agora infelizmente tão presente nos média, ou no tema dos migrantes, que já estava há muito. Ora, há hoje livros para crianças que tratam explicitamente estas questões, como estes dois, são só dois exemplos, quando talvez há umas décadas isso fosse visto como despropositado ou inapropriado. É assim que emergem, então, temas sensíveis na literatura infantil, ou temas controversos, ou desafiantes, ou ainda, como são chamados por investigadores nesta área, temas fraturantes. Estes temas incluem, por exemplo, questões multiculturais, políticas, ambientalistas e de direitos humanos, normalmente ou previamente não conotadas com a infância. Estes temas emergentes costumam ser temporários e fugidios, uma vez que podem ser rapidamente assimilados pela literatura infantil a partir do momento em que chegam ao mainstream. O tema do divórcio parece ser um bom exemplo de um tema que já foi emergente na literatura infantil e juvenil, mas que, entretanto, deixou de ser, estando agora completamente integrado, digamos assim. Mas vejamos, então, o exemplo do transgénero. Não a subversão dos papéis tradicionais de género ou homossexualidade, por exemplo, que também são ou foram temas emergentes na literatura infantil, mas mesmo a identificação de uma criança com o género diferente daquele que lhe foi atribuído à nascença. Pois bem, podemos começar por verificar que a existência de livros para a infância com representações transgénero é importante, pelo menos, para permitir que as crianças transgénero se vejam refletidas no mundo ao seu redor, para contribuir para a compreensão entre os filhos de pais e mães transgénero, para ajudar as crianças e os adultos cisgénero a compreender as vidas das pessoas transgénero, para contribuir para a proteção primária contra a transfobia e para promover atitudes de aceitação, integração e proteção das pessoas transgénero. Mas olhemos melhor para cada um destes pontos. Para começar, a literatura infantil continua a ser um meio cultural bastante importante para as crianças de uma sociedade letrada. E as histórias lidas em conjunto, por adultos e crianças, fornecem-lhes uma grande quantidade de informação sobre o mundo, incluindo informação sobre o que significa ser homem, ser mulher ou homem. Assim, também as crianças, no processo de compreenderem as suas identidades de género, apoiam-se nos livros como uma das formas de melhorarem o seu entendimento. O que torna necessário que a literatura infantil represente igualmente toda a diversidade dessas identidades. É também logo na primeira infância que se começa a constituir a identidade de género e, como consequência direta, pode começar a manifestar-se algum tipo de diversidade de género. Assim, estes livros, ou mais propriamente as suas personagens, podem servir como importantes referentes identitários para as crianças transgénero. Note-se que, perante a literatura, as crianças utilizam as suas próprias experiências na interpretação dos textos e utilizam os textos para compreender e moldar as suas vidas. Estes fenómenos de projeção e transferência são tão habituais quanto importantes para a recepção da literatura infantil. Ao esclarecerem a criança sobre si mesma, favorecem o desenvolvimento da sua personalidade. Como refere Sandra Saleiro, a esmagadora maioria das pessoas trans não conhece na infância ninguém com uma identidade ou expressão de género semelhante à sua, ou nem sequer sabe que existem, o que leva a experienciar esse sentimento de acordo com o que é recebido do seu entorno como normal. Claro que isto já está um pouco desatualizado, porque, espero eu, atualmente as novas gerações já tenham outro contexto sociocultural, pelo menos a este respeito. De qualquer forma, a importância destes livros não se resume naturalmente a estas crianças, como aliás já disse, já que estas narrativas constituem também, como referem alguns autores, uma parte importante da tal proteção primária contra a transfobia, ao ajudarem as crianças e os adultos cisgénero no âmbito da sociedade em geral, incluindo os pais das crianças transgénero, a compreender a identidade e as vidas destas pessoas.
e, evidentemente, a visibilização e a compreensão, termos um pouco sempre problemáticos, mas, enfim, a visibilização e a compreensão são o primeiro passo para, e estes são ainda mais, para a aceitação e, obviamente, também para a proteção e para o amparo destas pessoas. Pelo carácter bastante pedagógico e informativo que identifiquei no Corpus, a minha tese, assim como pelo facto de muitas dessas narrativas falharem na identificação com uma perspectiva infantil, parece que estes livros se preocupam mais com os adultos que os vão escolher e ler às crianças e não propriamente com o público infantil. Ou seja, a maioria destes livros acaba por ser pouco mais do que apenas uma ferramenta para a abordagem das questões da identidade de género. Olhando para o Corpus em geral, e já vou mostrar alguns exemplos, podemos encontrar algumas tendências em relação, por exemplo, à narrativa, que muitas vezes segue uma estrutura comum, centrada no coming out, digamos assim, da personagem transgênero e na sua transição em contexto familiar, escolar e ou social, ou seja, muito focadas na descrição, negociação e possível aceitação pelos outros, claro, da identidade transgênero das personagens. Mas também podemos encontrar, por exemplo, muitas tendências que seriam sempre demasiadas para resumir, principalmente em relação às características das personagens e aos modos de representação e expressão do transgênero, que acabam por reforçar o carácter binário e essencialista das concepções tradicionais do género. A este respeito, convém deixar claro que o aparente paradoxo que existe na procura de uma normatividade binária por parte de algumas pessoas transgênero é, pelo menos parcialmente, explicado pela sua necessidade de exprimirem e afirmarem socialmente, com segurança e inteligibilidade, a sua identidade de género. Mas, enfim, continuando, encontrei também um conjunto de tendências em relação aos contextos autorais e editoriais. Ao longo do tempo, passou-se de uma produção apenas publicada em edição de autor e, quando muito, em edição, enfim, por pequenas editoras, ou uma edição inteiramente independente, para uma progressiva entrada da edição comercial, que neste caso trouxe uma maior qualidade material e gráfica, pelo menos nestes dois pontos, às obras. A produção era, até aos últimos anos, enfim, destas 2 décadas, era maioritariamente ligada ao ativismo. E os autores estavam quase sempre diretamente ligados à comunidade. Quer por trabalharem com pessoas transgênero, por serem seus familiares, ou, claro, por serem eles próprios pessoas transgênero. Este contexto ativista parece explicar, pelo menos em parte, o teor geral da maioria do corpus, posicionando muitos destes livros ainda numa primeira fase da inclusão da representação do transgênero na literatura infantil, focada essencialmente no esforço de visibilização, normalização e educação, começando por circular apenas num circuito restrito de distribuição, progressivamente alargado ao longo dos últimos anos. No entanto, também encontrei, especialmente entre livros mais recentes, algumas narrativas onde já se esboça uma integração mais natural ou menos programática deste tema na literatura infantil, à semelhança do que aconteceu, obviamente, como já referi, com outros temas emergentes ou desafiantes. Estes 3 livros são bons exemplos disso. Mas, enfim, posto isto, queria tentar ir um pouco mais além, porque o modelo desta investigação pode ser aplicado facilmente a outros corpora, que não só incluam livros publicados noutras línguas, para outras faixas etárias ou de outras subtipologias literárias, mas principalmente que representem outros tipos de diversidade em relação às identidades e expressões de género. A este propósito, considero referir
considero relevante referir um possível contínuo da representação, ou na representação, da diversidade de género na literatura infantil. Isto porque, desde as pesquisas exploratórias para a minha investigação de doutoramento, começou a ficar claro que, apesar de existirem, expectavelmente, exemplos de livros que tornam difusas as fronteiras entre várias formas ou níveis de representação da diversidade de género, existe também uma certa sucessão nestes níveis de representação. Este contínuo refere-se, ou referir-se-ia, à forma como o âmbito da diversidade de género é cada vez maior, ou talvez até possamos dizer mais progressista, começando pelos livros que subvertem os papéis tradicionais de género e os livros dos vestidos, que já explicarei, por exemplo, ou seja, numa primeira fase, livros que desafiam, pelo menos algumas, das ideias essencialistas de género. Os livros dos vestidos foi o nome que dei a uma subtipologia muito coesa de narrativas, narrativas que se centram numa criança, quase sempre num menino, que deseja vestir roupas conotadas com o feminino, quase sempre vestidos. Podem ver aqui alguns exemplos destes tais livros dos vestidos, incluindo 2 livros traduzidos do inglês e publicados em Portugal. Nenhum destes livros é especialmente interessante, falando na perspectiva dos estudos literários da literatura infantil, mas o melhor talvez seja o Matias Mondragão e o Vestido de Tangerina, que, com o título original em inglês de Maurice Micklewhite and the Tangerine Dress. Mas, voltando ao tal contínuo, entre aspas, teríamos depois as narrativas que abrem a possibilidade de não haver, enfim, não só que o género não será algo, não terá tantas características essencialistas, digamos assim, mas narrativas que também abrem a possibilidade de não haver violência de género. Mas que ainda assim, enfim, no caso dos livros do corpus principal da tese, que ainda assim se podem processar, ou neste caso, na maioria, se processam no sistema binário do género. Ou seja, livros com representações do transgénero, mas representações ainda assim muito binárias. Depois disso, por fim, chegariam os livros para a infância sobre ou com personagens não binárias ou fluidas em termos de género. Ou seja, que além do essencialismo, que além do essencialismo e da congruência, também recusam ou rejeitam o binarismo de género e até a estabilidade de género no caso de personagens fluidas. É importante frisar que, apesar destas subtipologias aparecerem em alturas diferentes, elas nunca desaparecem, enfim, no contexto editorial. Podem tornar-se mais minoritárias, mais presentes, mas continuam todas, de uma forma ou de outra, a coexistir. Além disso, esta ideia de um rio que desaguaria em todas as cores do arco-íris, que corre em direção à possibilidade de se representar na literatura infantil todas as potencialidades de identificação de género, informou já a própria a minha tese, justificando a necessidade de contextualizar o corpus principal com breves análises destas subtipologias secundárias, que se encontram a montante e a jusante dos livros para crianças com representações do transgénero binário. Ora, como já referi anteriormente, as condições
do corpus principal admitiam livros publicados em língua portuguesa, mas não encontrei nenhum. Apenas em inglês e espanhol, as outras línguas possíveis para o corpus. Neste gráfico podem ver a distribuição dos países onde os livros foram publicados originalmente, a maioria em inglês. Já nas outras tipologias, nesses tais corpora secundários, encontram-se vários livros portugueses e brasileiros, mas apenas a montante dos livros com representações do transgénero. Esbocemos, então, esse contínuo no Brasil, com alguns exemplos das diferentes fases. Enfim, eu conheço, o meu conhecimento é sempre um pouco limitado em relação ao Brasil, até porque os livros não circulam muito, por isso dou só quase um exemplo de cada fase, e até, enfim, até sugiro que se comece com as alegorias da diferença, que também falo na tese, enfim, outra subtipologia que também trabalhei, que são os livros que tematizam apenas a questão da diferença ou da diversidade em geral, mas que podem ser, e foram historicamente, enfim, não todos, mas muitos deles, usados e lidos à luz da diversidade de género, quase como uma possível metáfora ou uma alegoria. Enfim, dependendo do tipo de narrativa. Todas as línguas terão as suas clássicas alegorias da diferença. Normalmente, no caso do Brasil, lembro-me sempre imediatamente do Flix, de Ziraldo, que é, enfim, um clássico há mais de 50 anos, e normalmente existem sempre algumas destas alegorias da diferença, enfim, em todas as culturas. Depois tenho aqui dois livros de 2018, de Pri Ferrari, Coisa de Menino, Coisa de Menina, um livro que já é, de certa forma, segregado por género, o que nos indica que, enfim, é um expediente binário, mas que subverte, enfim, pelo menos pelo que eu conheço, pelo que eu consegui ver destes livros, de alguma forma subverte os estereótipos de género, os papéis de género. Depois, este livro pode pegar, que esse tenho, é um dos poucos livros brasileiros com estes temas que consegui que me fizessem chegar. É um livro que fala no vestuário, enfim, na subversão também desses estereótipos, mas não é provavelmente um livro dos vestidos, o que é interessante também, não seguir sempre aquela estrutura. É um livro de 2017, e é agora que tenho de admitir algo, enfim, um pouco embaraçoso, ou talvez bastante embaraçoso, é que haveria, afinal, um livro narrativo adequado para a primeira infância, com representação explícita do transgénero e publicado em tempo útil, ou seja, admitido no corpus, em língua portuguesa. Meu maninho é uma menina, de João Paulo Jacel, enfim. E, enfim, na tese estão listados os diferentes métodos e recursos que utilizei para a pesquisa do corpus, que pretendia realmente ser exaustivo, e até muito recentemente era, mas afinal eu percebi que não. No entanto, também já avisava na tese, e até é melhor citar, que não é possível garantir que o corpus inclua todos os livros que satisfazem as suas condições, mas apenas que tende para a completude, uma completude falseável. No limite, é inevitável manter a dúvida epistemológica de que possa existir, algures, um livro por identificar, um espécime raro ou previamente desconhecido, como
Cisne Negro, se nos lembrarmos de Karl Popper. E, enfim, dada a natureza desta investigação e do corpus que se procura ou que se procurou obter, essa dúvida figura-se inevitável, especialmente neste caso específico, devido à existência de um forte movimento de edição não comercial e de autor distante do mainstream e que circula por vezes num meio bastante restrito, dificultando a sua identificação, como, aliás, já tinha referido. E terá sido isso que aconteceu com este livro, ou que pelo menos contribuiu para que eu não tivesse sabido da existência dele. Publicado pela editora Jogo de Palavras, aparentemente de pequena dimensão, mas, mais uma vez, não tenho o mesmo contacto com o meio editorial brasileiro que tenho com o português. Esta editora é fundada pelo próprio autor deste livro, ou seja, neste caso, seria quase uma edição de autor, ou pelo menos, enfim, mesmo não sendo uma edição de autor, em rigor, seria numa editora bastante pequena. Isto, admito eu, não sei, que com uma distribuição algo, enfim, limitada. Ainda assim, não sei como, não encontrei nada a respeito deste livro até ao fim de 2019, mas ainda hoje não se encontram muitas referências, aqui, para dizer a verdade, e a maioria das referências que se encontram já são posteriores a 2019, ou seja, já não me seriam úteis. De qualquer forma, este livro seria um dos mais, vamos dizer, enfim, um dos mais problemáticos, enfim, do corpus, à semelhança de alguns dos livros mais antigos, apesar de este ser bastante recente, estar já no fim dessas 2 décadas. Só para dar alguns exemplos, só perto do fim da história é que a narradora passa a dizer irmã em vez de irmão, o que é uma coisa que foi desaparecendo no corpus, e deixa de usar o seu nome morto e de se referir a ela no masculino, como está, aliás, já no título. Outra coisa que também desapareceu ao longo do tempo no corpus. Mas o mais relevante é esse teor extremamente binário dado ao género e ao transgénero, assim como o facto de a narrativa se centrar exclusivamente no coming out, enfim, nesse conflito da assunção de uma nova identidade de género pública, enfim. Enfim, como dizia, centra-se exclusivamente no coming out da irmã da narradora, mas também é relevante o facto de a resolução desse, enfim, tal conflito ser bastante incompleta, uma vez que, apesar de a narradora aceitar a identidade de género da irmã sem reservas, esta tem de ir viver sozinha. Esta, não a irmã mais nova, mas a personagem transgénero, tem de viver sozinha, abandonando a casa dos pais, que não a aceitam, mesmo no fim do livro, o que é raro no corpus. E o pai chega até a bater-lhe. E, enfim, trata-se de um livro. Depois até podemos falar sobre isso. Há sempre ou pelo menos eu identifico sempre um caráter um pouco dúbio entre querer que o livro seja muito positivo, mas pouco realista, ou demasiado realista, mas muito negativo. Mas esse problema tem sempre de estar presente, devemos sempre pensar nisso, porque trata-se de literatura para crianças, por isso, enfim, não pode ser nem demasiado positivo, mas também, se calhar, não assim tão duro, digamos assim. Este livro está disponível para leitura no Google Books, já agora. Depois posso, enfim, deixar a apresentação ou só o link. Mas, enfim, continuando,
como também acontece em Portugal, estão publicados no Brasil alguns livros traduzidos, que tratam explicitamente de temas sobre a diversidade na expressão e a identidade de género, enfim, que também poderiam estar naquele contínuo, mas são traduzidos, não originais do Brasil. Enfim, aqui estão alguns exemplos, alguns deles também com traduções e editados em Portugal. E até aqui é curioso perceber como, que eu saiba, não há nenhuma tradução de um livro explicitamente transgénero. E até, por exemplo, dois destes livros, As Mulheres e os Homens, é de 1978, o original. A História de Júlia e Sombra de Mim, tenho aqui as versões portuguesas. Esta é exatamente igual, a capa, esta é um pouco diferente. A história da Júlia, em português europeu, e a história de Júlia, em português brasileiro. Mas, como dizia, As Mulheres e os Homens, de 1978, esta História de Júlia e Sua Sombra de Menino, de 1976, livros bastante antigos, quando não quero com isto dizer que os livros estejam ultrapassados, os bons livros não ficam ultrapassados, e estes dois livros são bons, mas é curioso que alguns, pelo menos, uma parte considerável destes livros com estes temas da diversidade de género, ou pelo menos da subversão dos papéis tradicionais e dos estereótipos traduzidos, quer no Brasil, quer em Portugal, sejam já livros com alguns anos, quando estes temas começaram a ser mais tratados e, enfim, com mais profundidade, digamos assim, no contexto e no discurso sociocultural. Aplicando, por fim, este contínuo aos livros portugueses, poderíamos também começar com as Alegorias da Diferença, um pouco antes da diversidade de género em si, mas enfim, como o Bernardino, de Manuela Bacelar, uma espécie de Dr. Ferdinando, mas com um leão. Enfim, só para dar um exemplo de muitos possíveis. Existem também vários exemplos de livros que subvertem os papéis tradicionais de género, mas aproveito para destacar este Menino e Menina, de Joana Estrela, publicado em 2020. A Joana Estrela é uma autora portuguesa de livros algo ainda jovem e promissora, apesar de já ter o seu lugar firmado na literatura infantil portuguesa, com um corpus de publicações bastante sólido. A Joana Estrela é também autora de Os Vestidos do Tiago, que, pelo título que tenho aqui, um livrinho pequenino, originalmente publicado, enfim, edição de autor, espécie de um magazine, em 2013 já. E este livro, enfim, pelo título, percebem logo que é um livro dos vestidos e é mesmo o mais representativo exemplo dessa subtipologia, enfim, dos livros publicados em Portugal e também, na minha opinião, de longe, o melhor. E este livro também está disponível no link que está ali na apresentação, para quem quiser ler. Enfim, como podem ver, a investigação sobre a diversidade de género na literatura infantil será sempre um work in progress. E por isso queria terminar, esperando que haja questões e que possamos conversar, queria terminar deixando duas formas de me contactarem, quando e se acharem relevante, caso tenham sugestões, questões, reclamações, enfim, alguma pista de investigação ou, claro, alguma referência de um livro novo ou antigo que eu possa ainda desconhecer, como esse que me falhou, especialmente aí dessa outra margem do oceano, e muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Emanuel. Como é bom, né, poder ouvir alguém que tem toda essa pesquisa. E nós já temos uma primeira pergunta aqui, e aí eu convido também quem tiver alguma outra questão a ser colocada, que faça, né, no chat. E uma primeira pergunta vem do Charles, que ele diz se a literatura infanto-juvenil em Portugal é bem difundida, no sentido de há muitas obras, né, de literatura infantil e juvenil por aí, e você consegue comparar em termos de qualidade com a literatura brasileira? Enfim, sobre este tema específico da diversidade de género, não há muitas obras, não é muito difundida. As obras que havia, que há, muitas delas surgem do mesmo contexto que falei, enfim, para o corpus em geral, ou seja, um contexto ativista, por exemplo, de muito restrita circulação, como, aliás, os Vestígios do Tiago começou por ser apenas uma zine, uma edição de autor, mas depois, por exemplo, um livro muito mais recente da mesma autora, Menino e Menina, também sobre as mesmas questões, já foi publicado na Planeta Tangerina, sim, que enfim é uma editora muito reputada de literatura infantil, principalmente livros, álbum, bem, não só, em Portugal, mas numa editora que dá liberdade aos autores, enfim, que as propostas editoriais, julgo eu, enfim, pelo que eu conheço da editora, partem muito dos próprios autores. E, enfim, a Joana Estrela já tem algumas obras sobre este tema e esta surgiu naturalmente. Em termos de comparação enfim, entre Portugal e o Brasil, da literatura infantil em geral, não tenho nada a dizer, aliás, até a professora Diana teria muito mais a dizer sobre a comparação da literatura infantil em geral entre Portugal e o Brasil, pelo que, enfim, sobre este tema em específico, eu penso que no Brasil está um pouco mais difundida, ou pelo menos mais variedade, não muito mais, mas lá está, o meu conhecimento pode ser limitado. Enfim, também país maior, mercado maior, também será mais fácil que haja mais diversidade. Enfim, diversidade editorial. Mas também, enfim, pode ser relevante ter em conta que esse tal livro com uma personagem transgênero específico, enfim, explícito, peço desculpa, ou seja, que fique explícito na obra que ele é mesmo transgênero, não está publicado como outros destes livros que eu falei numa editora comercial, mas sim aquela pequena editora. Perfeito. Vou passar a palavra para a Beth, que tem uma pergunta. Uhum. Bom, em primeiro lugar, eu quero te agradecer muitíssimo a sua pesquisa, assim, com um rigor incrível, né, e de uma originalidade muito grande. Eu acho que nós começamos muito bem o nosso conjunto de conferência. Eu acho que, pelas poucas coisas que eu também vi no chat, você está inspirando as pessoas com esse seu tema sensível, Ótimo. né, dentro especialmente da literatura infanto-juvenil. Então, eu queria te perguntar uma coisa que eu nem sei se você já pode responder, que é a seguinte, né? Eu fico pensando que mesmo as pessoas que são... Eu estou pensando em críticos, em teóricos da literatura, em críticos de literatura. Eu vou passar para o lado aí do pessoal, né? Não da produção, do leitor,
mas desse leitor especializado em literatura infanto-juvenil. Então, eu penso o seguinte, que mesmo que a gente não esteja pensando naquelas pessoas, aqui no Brasil nós chamamos tapadas, né, que nem entendem, né, nem querem ver o que significa o homossexualismo, vou colocar dessa maneira, né? E são pessoas que às vezes são ótimos teóricos da literatura, né? Não estou falando dos exageros como tivemos aqui durante os 4 anos passados, né? Mas eu estou falando de pessoas mesmo aí, então estou juntando um pouquinho das crenças, né? Então, eu queria saber, em Portugal, por exemplo, eu não sei, talvez a Diana saiba no Brasil, mas em Portugal, como é que a crítica literária se dispõe a falar desses textos? Se você tem, eu não sei se você tem essa noção. Você é um grande pesquisador, um grande teórico, mas eu queria pensar assim, às vezes teóricos da literatura que falam da infância e trazem grandes teóricos, e como é que elas se relacionam, né? Porque seria também um canal maravilhoso para a gente pensar essa relação entre a literatura e a vida, né? Você começou num determinado momento mostrando isso. Então, fiquei um pouco curiosa também, né, a esse respeito. Se você puder me responder, Manuel. Sim, este tema é sempre muito sensível, porque pode jogar com outras ideias mais ou menos relevantes para a investigação, mas eu penso que, enfim, a minha perspectiva é que em Portugal, se calhar o nosso discurso sociocultural ainda não está tão... Se calhar agora está a mudar, mas enfim, ainda não estaria tão, enfim, posso mesmo dizer envenenado com certas ideias, certas vozes que tentam poluir estes temas com, enfim, levantando fantasmas, levantando espantalhos, enfim. Se calhar até isso já está a mudar em Portugal, infelizmente. Agora, de que forma é que isso depois se traduz na crítica literária ou na crítica, enfim, na academia em geral? Não há grande, enfim, grande mistura, porque também em Portugal o meio é muito mais rarefeito, digamos assim, e não há, e se calhar não há tanta ligação mútua, tanto interesse mútuo entre um discurso sociocultural mais, enfim, nos jornais e no público, e depois o discurso que se faz na academia. E eu julgo que, de alguma forma, no Brasil isso acontece mais, tanto para o bom como para o mau, enfim, tanto numa perspectiva progressista como, enfim, conservadora, pondo as coisas de uma forma muito simplista. Mas sim, enfim. Não, eu te agradeço. Resposta Era possível. uma curiosidade mesmo. Não, muito obrigada. Foi esclarecedor. E nós temos uma outra pergunta, Emanuel, que é do Edson. Ele diz assim que ele tem feito leituras acerca das relações entre gênero, sexualidade e educação, por ser o tema de pesquisa dele, e que ele nota que há algo polêmico e sobre o que ele tem procurado conhecer um pouco mais. Ele diz assim: entendemos o gênero como construção social e também a construção social do desejo sexual sobre a construção, vamos lá, repetindo. Entendemos o gênero como construção social e também a construção social do desejo sexual. Sobre a construção social do desejo, como explicar isso? Como é que acontece? Então, tanto pelo que eu entendo da pergunta, né,
tanto o gênero é uma construção social, como também há essa construção social da ideia, né, de desejo sexual. E aí ele diz, ainda que eu vá por essa mesma linha de conhecimento, tenho dúvidas e medo de cair em discursos opressores, como aqueles de ideologia de gênero, e dar a entender que a construção social do desejo sexual diz respeito aos brinquedos, livros e outras coisas que as crianças têm acesso na infância. E aí ele agradece, claro, pelo debate, pela sua apresentação. Então, se você puder comentar alguma coisa nesse sentido. Sim, enfim, vai ser mesmo só um comentário, porque não tenho estudos para responder de uma forma, enfim, rigorosa a esta questão. Enfim, o meu estudo é um estudo temático no âmbito dos estudos literários, não propriamente um estudo, enfim, dentro de estudos de género. Eu estou aqui também com a pergunta. Eu acho que é uma área muito interessante e lá está, muito problemática, esta questão da construção social do desejo sexual, que de certa forma também se, enfim, já a Judith Butler dizia isso, que de alguma forma também faz parte dos próprios papéis, dos próprios estereótipos de género, como se um homem, para ser homem, ou fosse mais homem se gostasse de mulheres, uma mulher fosse mais mulher se gostasse de homens, como se fosse isso o papel esperado, quando obviamente toda a diversidade possível, toda a diversidade é possível. E esta questão, quando se fala, é muito difícil falar e começar a indagar sobre essa questão social do desejo sexual, especialmente na infância. Enfim, há umas décadas a construção do desejo sexual na infância parecia óbvia. Enfim, Freud e apologistas de Freud há muito tempo, estando mais ultrapassado ou menos ultrapassado, enfim, surgiu daí. Entretanto, lá está, o discurso social sobre estes assuntos ficou inquinado, ficou completamente envenenado com espantalhos que não têm diretamente nada a ver com uma indagação, uma pesquisa, uma investigação, uma teorização séria sobre este assunto. As coisas não surgem do vácuo, por isso, obviamente, que esta construção existe, independentemente das respostas que já foram dadas sobre isto serem ou não as verdadeiras, mas a verdade, lá está, como a questão dos cisnes negros, é sempre provisória. E é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o assunto. Pronto, é bastante problemático. E, Emanuel, a Olívia, ela colocou um comentário que, na verdade, eu gostaria de poder aqui transformar e colocar como uma pergunta, porque uma das grandes dificuldades no Brasil com relação à publicação de livros com essa temática é porque grande parte da compra de livros vem do governo, né? Então, as editoras aqui sobrevivem a partir dos editais públicos que geram a compra de livros. E isso justifica, de certa forma, né, principalmente pensando no governo que tínhamos até bem pouco tempo, que as editoras acabam, então, por não publicarem, porque sabem, né, que isso será, de certa forma, pensando em termos econômicos, um prejuízo. Como funciona isso em Portugal? Então, existe também essa relação entre a compra de livros pelo governo e essa não publicação,
Como é que funcionaria aí para vocês essas relações? Em Portugal não há esse tipo de apoio, enfim, infelizmente. Enfim, precisando dos prós e contras, infelizmente, não há todo. Eu não sei se algum destes livros está no Plano Nacional de Leitura, que é apenas enfim, uma lista de livros que uma comissão recomenda ou aprova a recomendação para uma determinada faixa etária. Eu julgo que não, mas até é possível que algum deles já esteja. Mas lá está, essa comissão que aprova ou não os livros são pessoas especialistas na área e possivelmente já terão, ou seja, não é tanto uma questão política, mas uma questão dos especialistas que aprovam ou não. Por outro lado, essa questão que pode tornar a divulgação destes livros mais difícil no Brasil. Enfim, se pensarmos também na Zoe Chavita, a questão do duplo destinatário da literatura infantil, que é os livros têm de agradar tanto às crianças, enfim, que os vão ler e que vão gostar ou não, mas também aos adultos que os compram, que escolhem. No Brasil é quase como se houvesse um terceiro destinatário, porque as características são diferentes. A diversidade tenderá a ser sempre menos, porque, enfim, é mais fácil que uma decisão política queira procurar o mínimo denominador comum, aquilo que não, já para não, enfim, falar em politicamente correto, incorreto, essas questões, mas ou é mais fácil que tente apenas ir pelo mínimo denominador comum, por aquilo que não levante grandes problemas. Enquanto, mesmo, enfim, uma grande editora pode ter esses constrangimentos, mas se calhar uma pequena não, e publica e os livros estão nas livrarias. E entre esses tais adultos que escolhem os livros, alguns quererão enfim, pôr as crianças em contacto com estes temas. Por isso, sim, até, pronto, é outra camada esta questão, com características bastante específicas. Sim. É interessante. Mas em Portugal isto não existe. E aí, só para complementar isso, a Andrea também traz uma questão que é, mas independentemente das compras governamentais, a adoção de livros com essas temáticas difíceis, né, fraturantes, nas escolas, esbarra na aceitação dos pais, que são bastante críticos, não? Porque nós temos essa questão também no Brasil. Né? Muitos pais não aceitam que livros como esse façam parte das leituras na escola. E isso em Portugal também acontece? Eu acho que não, porque estes livros não são lidos nas escolas. Estes temas são falados, penso que só no âmbito da educação sexual nas escolas, que, enfim, nós até teríamos uma lei relativamente progressista a esse respeito, mas depois ela não é realmente aplicada nas escolas. A partir da literatura, que seria uma forma quase natural de introduzir estes temas, pelo que eu sei ela não é feita, porque pode haver, enfim, algumas bibliotecas escolares que comprem os livros para os terem disponíveis. É preciso que os alunos os queiram, enfim, requisitar e se interessem por eles. Não há tanto esse outro ponto de, não, vou eu ler este livro. E sim, e a questão dos pais, aí eu julgo que ainda não estamos no mesmo ponto, assim como julgo que se calhar o Brasil não está no mesmo ponto do que os Estados Unidos, por exemplo, em que os livros são censurados, enfim, são desafiados, são retirados das bibliotecas públicas, enfim, bibliotecas públicas,
são retirados das bibliotecas, quer seja, enfim, em escolas ou não, e que há enfim, um grande broá com tudo o que seja, qualquer coisa sobre essa tal ideologia de género, que obviamente nós até podemos admitir que é uma ideologia, mas, na realidade, ideologia seria achar que um homem, só por ter nascido homem, enfim, sexualmente homem, teria aqueles papéis todos que hoje já facilmente vemos que não são aí, não constituem a essência de um homem, ou uma mulher, ou ter nascido mulher, não tem uma essência que dite aquilo que ela tem de fazer, mas isso sim é uma ideologia dominante, que nós nem nos apercebemos. Enfim, eu acho que as pessoas que estão aqui porque sabem disso e veem-na, mas isso sim, é que é a ideologia dominante normalmente não se vê. O Marx que dizia que é como a água em que nadamos. Mas sim, voltando à questão dos pais, pelo menos não há grandes manifestações sobre isso. Mas, por exemplo, até indo um pouco ao encontro da questão da professora Beth sobre a recepção a estes estudos, eu publiquei a tese em livro, enfim, é uma versão da tese. Enfim, a tese também já agora está disponível no repositório da Universidade de Aveiro. O livro não está disponível no Brasil, com alguma pena minha. Se houver alguém de uma editora, ou se conhecer alguém de uma editora, podem passar os contactos, que possa estar interessada. Mas, voltando até a esse assunto, eu não tive nunca qualquer problema com o meu tema, com a minha pesquisa na academia. Podia ter tido, não tive. Muitas vezes ainda havia, se calhar agora já não, mas ainda havia algum problema com a literatura infantil em si, com a legitimidade da literatura infantil enfim, na investigação em literatura infantil, mas não tive também em relação a isso. O livro saiu, teve alguma divulgação, não tive grandes problemas, mas houve uma notícia que foi escrita sobre o lançamento do livro e sobre o livro, que surgiu em muitos meios de comunicação social em Portugal, porque, enfim, foi pela agência de notícias, então quase todos pegaram nisso, e nos comentários, não até nos comentários nos sites dos jornais, mas nos comentários enfim, nas páginas dos jornais que publicaram a notícia no Facebook, no Instagram, por exemplo, já havia imensos comentários, enfim, até insultarem, o que fui vítima de ódio na internet pela primeira vez. É sempre divertido, pelo menos foi um pouco divertido, porque houve logo aquele discurso todo de, meu Deus, as nossas crianças, e deixem as crianças em paz. Eu concordo, deixem as crianças em paz, deixem de impor essa tal ideologia, essas tais ideias binárias de género e prescritivas às crianças. Sim, nesse aspecto concordamos. Mas, sim, há sempre uma diferença entre, principalmente em Portugal ainda há muita diferença entre o contexto. E só para a gente fechar, Emanuel, uma pergunta, nos seus estudos, e essa é uma pergunta que foi trazida aqui, né? Foucault e Freud, né, no que tange a seus escritos sobre a sexualidade, nas literaturas infanto-juvenis em países de língua portuguesa, é possível? Quer dizer, pensar as reflexões, não sei se essas reflexões do Freud, do Foucault, fizeram parte da sua investigação. Essa é a pergunta.
não fizeram muito, enfim, eu faço, na tese, faço uma espécie de, enfim, de um primer, conto a história toda sobre, não a história toda, mas enfim, o resumo, a história sobre a diversidade de género, especialmente na infância, e o desenvolvimento do género, psicossocial do género na infância, mas falo um pouco de Freud e de Foucault, mas eles não se... Foi mais, como a pergunta diz, na sexualidade, enfim, sim, na sexualidade, quase a orientação sexual e essas coisas, do que propriamente no género. Também falaram, obviamente, mas principalmente o Freud não falou muito. Ainda partia do princípio desse tal essencialismo binário de género. Falou mais só no desenvolvimento sexual na infância. Por isso, não falo muito sobre isso. Não é que a literatura infantil não tenha... A sexualidade também não possa estar presente, mesmo que se trate de personagens, enfim, crianças, de alguma forma, possivelmente de uma forma muito mais sutil, mas sim, por isso eu acho que daria para aplicar, mas não sei, enfim, não é propriamente o meu foco. Perfeito, queria te agradecer mais uma vez, Emanuel, dizer assim que foi excelente te ouvir. Nós temos aqui outras perguntas que depois o Emanuel já tem acesso a elas também, e as pessoas podem entrar em contato com ele por meio dos canais que ele disponibilizou, e quero muito dizer que foi realmente muito importante para a gente te ouvir, e para a gente começar a colocar luz, né, nessa questão que é tão necessária de discussão e que a literatura se oferece como um campo importantíssimo para que esse debate seja trazido. Então, é só realmente assim, te agradecer, e que bom que a gente tem a oportunidade agora de ter a sua tese disponível já no repositório da universidade, porque certamente será de grande valia para as pessoas que estudam essa questão no Brasil, e que temos ainda pouquíssimos materiais críticos que se debruçam e que fizeram esse levantamento que você fez. Então, assim, quero agradecer demais, e agradecer também todos que estiveram aqui conosco e aqueles que também assistem posteriormente a essa conferência. Beth? Bom, eu também, Emanuel, só posso agradecer, em primeiro lugar, pela sua pesquisa, que é uma pesquisa excelente, né? Muito boa, e exposta aqui de uma maneira também muito boa, e por essa palestra, que, como disse a Diana, e eu acho que pelas perguntas também você foi percebendo, você abriu assim um campo de discussão, né? Muito grande. Então, até perguntar sobre Freud e Foucault aí tem a ver com essa, né? Que você poderia, portanto, ficar falando conosco pela tarde toda, que nós teríamos conversa aqui. Então, eu te agradeço muitíssimo, eu acho que foi a nossa primeira conferência do ano, e ela foi muito importante mesmo. Muito obrigada, e obrigado a todos e todas e todes que estiveram conosco nesta tarde. Muito obrigada. Obrigado, eu. Pessoal, então nos vemos no próximo webinar, Emanuel, esperamos nos encontrar aí em Portugal ou aqui no Brasil bem em breve. Com certeza. Grande abraço a todos e até a próxima.